A cetamina, ela existe desde 1960, é um anestésico e vem sendo usado, então, como anestésico nas cirurgias, pelos anestesistas, para dor, ele funciona muito bem para dor, na analgesia e agora, então, na psiquiatria. A indicação formal é para depressão resistente ao tratamento, paciente que tentou 2 vezes um tratamento com antidepressivo e não respondeu, tem indicação de fazer aplicação de cetamina, e o paciente na ideação suicida. Na ideação suicida é impressionante porque hoje, né, ao invés de encaminhar para uma internação, a gente tem essa opção para o paciente, fica muito mais tranquilo para ele e o desfecho é outro, né, para nós psiquiatras também, muito revolucionária essa abordagem. Então, o paciente, no que faz, com ideação suicida, no que faz a cetamina, às vezes em horas depois de aplicar essa substância, ele já sai da crise suicida, já não pensa mais em suicídio. E 90% dos pacientes que têm, que apresentam crise suicida, eles têm depressão. O mecanismo de ação da cetamina, ela age em vários, né, modulando vários receptores, não se tem claro, é tanto que ela faz que não se tem exatamente qual é o mecanismo de ação. Então ela age na via do glutamato, que outros antidepressivos não agem, um transtorno psiquiátrico que aumenta muito, desregula hormônio, imunidade. O neurônio, assim como todas as células, ele sofre, né? E pode até degenerar se a doença for mais prolongada, mas é como se tivesse essa árvore sequinha, né? Só os galhos, sem mais as folhas e flores. E quando é aplicada a cetamina, nos exames de neuroimagem, logo depois, 20 minutos depois, o neurônio já começa a, né, apresentar aquelas folhas, aumenta o número de sinapses. É muito rápido, né? E promove neurogênese, neuroplasticidade, né? E sinaptogênese, tudo isso, né? É um refresco para o cérebro, é um adubo mesmo. Depressão resistente, ideação suicida, são várias aplicações, né? 2 aplicações por semana durante um mês, então são 8 aplicações, depois espaça a cada 15, então mensal de acordo com a necessidade. O paciente mantém o tratamento psiquiátrico, essa é uma vantagem da cetamina, não tem uma interação que contraindique as medicações, então ela é como um adubo para o cérebro. O paciente passa a responder ao tratamento psiquiátrico que não respondia antes. Então, ela é também um psicodélico, né? Então é uma substância diferente dos psicodélicos naturais, como psilocibina, né? Mas é uma substância que promove essa dissociação. Então, é um anestésico com essa propriedade dissociativa. Quando o paciente dissocia, o resultado é maior. E o paciente vai te levar o que apareceu durante a aplicação de cetamina e tu pode usar isso na psicoterapia. Para os meus pacientes de psicoterapia, preparo eles antes das sessões de cetamina e durante as sessões, os que eu encaminho são os pacientes graves, né? E durante as sessões eles vão trazendo material que eu sequer podia tocar no assunto porque entravam naquele buraco negro da depressão, mobilizava demais porque são os traumas, né? Então abuso, bullying, os pacientes graves geralmente têm, né, esse histórico, porque se tem na genética predisposição para depressão, transtorno bipolar, 50% das depressões são bipolares, não unipolares, né? São pacientes mais vulneráveis aos traumas. Então, geralmente tem na história. A gente sabe que tudo começa a partir de situações muito perturbadoras, que a gente chama de trauma, né? Que vão marcando no corpo e no cérebro aquelas memórias que ficam junto com sensações, com crenças negativas. Crenças negativas nascem a partir daí, né? Então, quando o paciente faz essa intervenção com a cetamina, se não se estava alcançando, ele estava muito enrijecido dentro dessa forma negativa de olhar para ele, para o mundo, para os outros,
essa medicação ajuda a fazer muitas conexões no cérebro, a aliviar uma rede chamada rede de modo padrão no cérebro, que é onde estão as percepções de nós mesmos, de como somos, como pensamos a respeito do futuro, do outro. Então, durante a aplicação de cetamina, essa rede de modo padrão, ela relaxa. E aí a pessoa tem acesso a N outras possibilidades, a si mesmo, né, a sua essência, e flexibiliza. E aí, além de vir essas percepções, né, as memórias, o modo dela olhar para isso é com mais autocompaixão e com compaixão. Muda a forma como ela olha para o trauma, né? São clínicas, o paciente vai precisar ir numa clínica onde tem um profissional especializado, pode ser dentro de um hospital ou em clínica, né, que tem um porte para atender esse paciente com os cuidados devidos. E ele vai primeiro passar por uma triagem para ver se está indicado ou contraindicado, né? Então, pacientes que têm pressão desregulada, por exemplo, a cetamina pode aumentar um pouco a pressão, então tem que estar com uma avaliação cardíaca em dia, né? Gestantes não devem usar, pacientes bipolares precisam estar com uma boa estabilização, um estabilizador, não podem estar manifestando sintomas, né, de mania ou hipomania, né? Se estiver ali na depressão, eles também são beneficiados. Tendo essa avaliação, tem uma indicação, né? Ela vai ser preparada para essas aplicações. É muito importante ter um suporte, né, do médico, do profissional. Se o psicólogo estiver junto, melhor ainda. Tem clínicas que são bastante abertas para isso. Mas geralmente ele fica muito introspectivo. Você coloca venda nos olhos, fone de ouvido, uma música, para ele poder ficar, né, quietinho e deixar o cérebro trabalhar. Então, depois da aplicação da cetamina, quando ele vai acordando, ainda fica em observação até que não apresente mais nenhum efeito da cetamina, porque se ele levanta logo em seguida e sai, ele pode ter tontura, pode cambalear, é um anestésico, né? Então tem que estar bem recuperado para sair. E aí, 2 vezes por semana, se estiver na crise suicida, numa depressão resistente, né, 2 vezes por semana, 8 sessões no primeiro mês. Na psicoterapia, muda, é diferente. Se tu tens um foco em psicoterapia, a indicação é algumas sessões de preparação e a sessão da experiência com a cetamina durante, por exemplo, 15 sessões de terapia é de 1 a 3 sessões, né? Não mais do que isso. Então tem que ter um intervalo, preparação, a experiência com a cetamina e a integração. O paciente vai realmente tirar proveito da experiência com a integração. Tem muitos estudos mostrando funciona para transtorno de ansiedade, né? Funciona para transtorno de estresse pós-traumático, trauma complexo, transtorno obsessivo compulsivo, muitos estudos também, adições em geral, álcool, cigarro, cocaína, vários estudos nessas indicações. O paciente que está com um câncer próximo da morte, eles melhoram muito nas escalas de ansiedade, de depressão, entre outras. É impressionante o tamanho de efeito nos transtornos psiquiátricos em geral. Justamente porque acessa o acontecimento onde, ali antes de desencadear a doença, né? A doença não vem do nada, tem um estresse antes disso. Uma doença que foi gerada, uma ansiedade, uma depressão, uma doença orgânica gerada mais cedo na vida, geralmente tem um estressor importante que desencadeou. E aí o paciente tem esse acesso ao que aconteceu lá e processa, né? Os transtornos de personalidade, eles precisam de uma fase de preparação muito mais longa, né?
Então é bem importante instalar nesse paciente, né, a segurança e regular mais. Então, se é um paciente que está muito impulsivo, vai precisar também de uma ajuda, de uma avaliação psiquiátrica, talvez de uma medicação. Assim como bipolar, os pacientes impulsivos, eles não devem fazer acetamina se estiverem com esses sintomas vigentes. Então, uma boa preparação, né, com um foco bem definido, o que o paciente busca com isso, né, com uma boa assistência durante a sessão, porque existe a possibilidade daquela experiência desafiadora. Então, ali é preciso que o paciente esteja muito preparado com recursos, a respiração, um amuleto, conectar, instalar aquelas sensações boas, né, o que faz ele sentir bem. E ele está muito bem preparado também que o que vier, olhar, acolher. O paciente vai conseguir, com o rebaixamento, o alívio desses gerentes que, né, seriam como partes nossas que protegem de acessar o trauma, quando a cetamina é aplicada e tem essa assistência profissional, né, o paciente está tranquilo, então os gerentes baixam a guarda e o paciente começa a acessar, mas é de uma forma tranquila, com aceitação, porque tem compaixão, autocompaixão, né? Então pode acessar o trauma. Aquele paciente que não conseguia acessar, que ficava muito ativado, muito ansioso. Então na sessão ele consegue acessar. Então é bem importante estar atento ao mindset, como preparar esse paciente, a mente do paciente, a intenção que ele busca, está preparado para o que vem, ele sabe onde vai ser, com quem ele vai estar, como vai ser. Durante a experiência, né, todo esse cuidado, evitar o barulho, deixar ele mais introspectivo. Na cetamina não se conversa com o paciente se for uma dose psicodélica, né? Deixa aí o cérebro dele que vai mostrar, preciso conversar, não preciso conversar. Ele até pode, tem pacientes que conversam, né? Vai percebendo que ele vai processando o trauma e depois dessa sessão, então existe a integração, vamos olhar para aquela sessão que aconteceu. Bem interessante aplicar escalas antes da sessão de cetamina, a escala para depressão, para ansiedade e depois, né? Geralmente tem uma mudança na redução de sintomas bem importante. Eu trabalho muito junto com os psicólogos, né, atendendo em parceria, assim. E aí é possível conversar. Seria esse paciente aqui beneficiado com uma sessão? Como seria, né? Podemos acionar a clínica para acompanharmos esse paciente na sessão, uma sessão de psicoterapia. Então tem que fazer parcerias. É possível ajudar muita gente a transformar as vidas, né? Quando se tem a possibilidade de acessar. Eu tenho vários exemplos no consultório, assim, de realmente pacientes que não conseguiam estabelecer amizades, por exemplo, porque tinham um sofrimento muito grande com os pares, né? E foi nesse processo com a cetamina que começou a trazer, né, o que aconteceu espontaneamente depois da cetamina, e isso se resolveu. Então, pode mudar a vida, né? As experiências místicas, as experiências de dissolução do ego, seria tu perceber que tu é parte do todo. Interessante, tem pacientes que saem disso, né? Por exemplo, aquele paciente que está próximo do final da vida. Perceber que ele faz parte do todo, né? Que ele pode ir, mas ele segue dentro de cada ser vivo, né? Então, essa experiência, eu sou única e eu sou o todo. Essa percepção ajuda muito, né, na redução da ansiedade, na flexibilização das crenças também, né, todas elas. Reforçando, né, que a importância da gente estar trazendo esse tema tão atual. Então, uma satisfação, pessoal. Muito obrigada pelo prestígio. Obrigada, Aline, querida, pela oportunidade que tu traz aqui da gente falar sobre o assunto.